Oi, turma! Vamos dar continuidade ao nosso assunto sobre átomo. Hoje nós vamos falar um pouco sobre os íons. O que é um íon? O íon, ele é um átomo onde ele perdeu ou ganhou uma determinada quantidade de elétrons. Se nós formos buscar na memória, um átomo, no seu estado fundamental, ele tem um número de prótons igual ao número de elétrons. Quando ele se transforma em íon, significa dizer que esse número de elétrons será diferente. Ou ele perdeu, ou ele ganhou uma determinada quantidade de elétrons. Dessa forma, ele não será mais um átomo representado sem nenhuma carga. A partir daí, ele passa a ter uma carga positiva ou uma carga negativa. Quando ele tem uma carga positiva, significa dizer que ele se transformou em um cátion. Um cátion é um íon com carga positiva. Então, nós vamos ter, por exemplo, o átomo de sódio. No seu estado fundamental, ele é o Na. Se ele se transforma em cátion, ele fica Na+. E aí nós vamos colocar no lado do mais um número, 1, 2 ou 3, dependendo da quantidade de elétrons que ele perdeu. Já para que esse átomo se transforme em um ânion, ele precisa ter a carga negativa. A carga negativa significa dizer que ele ganhou uma determinada quantidade de elétrons. Por exemplo, nós temos o Flu, que é o símbolo químico F. No seu estado fundamental, ele não tem nem carga positiva e nem carga negativa. Quando ele passa a ser um ânion, se transforma em F-. Esse menos significa dizer que ele é um íon com carga negativa. E aí, ao lado desse símbolo negativo, nós vamos colocar a numeração 1, 2 ou 3, dependendo da quantidade de elétrons que ele ganhou. Note que a partir daqui nós teremos um número de prótons diferente do número de elétrons, porque nós não teremos mais o átomo no seu estado fundamental, mas sim nós teremos um íon, que é quando o átomo tem perda ou ganho de elétrons. Já passando para a semelhança atômica, a parte fundamental é saber o que é um elemento químico. Um elemento químico é a junção de milhões de átomos idênticos. Lembram que para ver um átomo a gente não consegue a olho nu? Justamente, nós só conseguimos identificar, ver um elemento químico se nós tivermos milhões de átomos idênticos. O que isso tem a ver com semelhança atômica? Para nós termos milhões de átomos idênticos, por exemplo, para nós termos um elemento químico, nós vamos ter que ter átomos isótopos. Isótopos são átomos que apresentam o mesmo número atômico ou o mesmo número de prótons. Significa dizer que eles pertencem ao mesmo elemento químico. A partir daí, as próximas relações atômicas serão somente numéricas. Nós teremos isóbaros quando os átomos tiverem diferentes números de massa. Nós teremos os isótonos, que são quando os átomos têm diferentes números de nêutrons, e nós teremos o isoeletrônico, que são quando eles apresentam o mesmo número de elétrons. Para nós termos os átomos isoeletrônicos, eles podem ou não estar no seu estado fundamental, no seu estado natural. Significa dizer que eles podem ser um átomo no seu estado natural ou ele pode ser um íon, desde que eles tenham o mesmo número de elétrons. A partir daí, eles passam a ser isoeletrônicos. Então, gente, por aqui a gente termina a primeira parte do nosso assunto envolvendo átomos. Até o próximo.